Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mali, uma crise que se arrasta há 10 anos. Antes exemplo de democratização na África, estabilidade do Mali começou a deteriorar-se em 2012, após rebelião Tuareg. Seguiram-se avanços jihadista e sucessivos golpes de Estado. Retorno à democracia é árduo. A atual crise política e de segurança no Mali é uma continuação de eventos ocorridos uma década atrás. Em janeiro de 2012, rebeldes separatistas tuaregues começaram a atacar localidades e bases militares no norte do país, lutando sob a bandeira do Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, MNLA na sigla em francês. Em 31 de março eles conseguiram derrotar as forças do governo e tomar Gao, cidade estrategicamente importante à margem do rio Tigre, na região Nordeste. Foi um evento dramático, que ficou gravado a fogo na consciência dos malineses, comenta Sani Kone, do Instituto de Estudos de Segurança, um think tank baseado na África. O grupo nômade que anteriormente assumirá o controle da cidade-chave de Kidal, tomou com relativa facilidade Timbuktu, localidade histórica no deserto do Saara. Menos de uma semana mais tarde, os rebeldes declararam o Estado independente de Azawad, tendo Gao como capital. Golpe facilita avanço tuareg. Os pastores nômades tuaregs, que tradicionalmente vagavam pelo Saara, na África Ocidental, haviam ganhado terreno aproveitando-se da situação política caótica do Mali, abalada pouco antes por um golpe de Estado. Em março de 2012, militares derrubaram o governo democraticamente eleito de Amadou Toumani Touré. O estupim fora a frustração das Forças Armadas Nacionais pela forma como o governo gerir a rebelião tuareg, e pela falha em equipar devidamente as tropas para combaterem os separatistas. Os tuaregs haviam sido treinados para combate na Líbia, e estavam equipados com armamentos pesados pilhados dos arsenais de Muammar al-Gaddafi. Depois que o líder líbio foi derrubado, em 2011, o golpe do Mali ocorreu pouco antes da data prevista para as eleições presidenciais. Touré, que já vencera 2 mandatos, não podia voltar a concorrer em 2012, devido a limitações constitucionais. Segundo Kone, ele só se importava com o próprio futuro político. As eleições eram iminentes, e havia boatos que os adeptos e familiares de Touré planejavam uma emenda da Constituição para prolongar sua permanência no cargo. Por isso o governo de Touré teria negligenciado a rebelião tuareg. Tuaregs abrem caminho para jihadistas, contudo os rebeldes não conseguiram manter por muito tempo o controle sobre o norte malinês. Apenas 2 meses depois de ter tomado Gao, o MNLA foi expulso por facções jihadistas, que também ocuparam outras cidades e aldeias setentrionais. Essas facções incluíam o Ansar ed-Din, Movimento dos Defensores da Fé, o grupo militante Movimento pela Unidade, e o Jihad na África Ocidental Mujal, ligado à Al-Qaeda e à Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, Akin. Mais tarde, tropas lideradas pela França conseguirá recapturar Gao e outros redutos extremistas. No entanto, mesmo com o respaldo de missões militares internacionais, desde então o Mali tem tido dificuldades em conter essa insurgência islamista. Nas 2 décadas antes do golpe e da retirada das forças malinesas do norte, o país era estável e pacífico, ostentado como glorioso exemplo de democratização na África pós-colonial. No entanto, a cadeia de eventos do primeiro trimestre de 2012 desencadeou um ciclo de dissolução política que repercute até hoje. A miséria do Mali começou com um golpe militar, e depois mais golpes se seguiram, explica Sani Kone, referindo-se aos atos de usurpação de 2020 e 2021, fonte de ainda mais deterioração política e de segurança no Mali. Ineficácia de missões internacionais. Diversas missões militares internacionais, entre as quais a MINUSMA, das Nações Unidas, e a EUTM, de treinamento pela União Europeia, estiveram no Mali desde 2013, numa tentativa de estabilizar o país e reforçar o combate aos grupos terroristas. No entanto, elas são basicamente avaliadas como fracassos. As fronteiras com a Mauritânia, Burkina Faso e Costa de Marfim em particular, se tornaram focos de terrorismo. Segundo uma análise do Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o país ainda se encontra sob estado de emergência generalizado. Atentados terroristas podem ocorrer em qualquer parte, sobretudo no norte e no centro. Cerca de 1.300 soldados da Alemanha já estiveram estacionados no Mali, no âmbito das missões internacionais. Cifras da ONU indicam que em setembro de 2021 havia cerca de 400 mil deslocados internos no país, 4 vezes mais do que um ano antes.
De uma população de 20 milhões, aproximadamente 7 milhões necessitam assistência, devido ao quadro humanitário em declínio. O balanço destes últimos anos é devastador, resume Cone, do think tank Instituto de Estudos de Segurança. 2 golpes de Estado recentes pioraram ainda mais a situação. Em agosto de 2020, militares liderados por Assimi Goïta derrubaram o presidente Ibrahim Boubacar Keïta, democraticamente eleito. Em maio de 2021, as mesmas forças voltaram a tomar o poder, eliminando o governo interino que haviam instalado sob pressão da comunidade internacional. Perigo de uma mera fachada democrática poucos meses depois. Os golpistas anunciaram que sustariam a realização de eleições presidenciais e legislativas por até 5 anos. Em resposta, tanto a União Africana quanto a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, suspenderam a filiação do Mali. Somando-se a todos esses distúrbios, em fevereiro de 2022 a França anunciou a retirada de suas tropas, após 9 anos estacionadas no norte do Mali para combater os jihadistas. Por sua parte, o governo em Bamako classificou a missão militar francesa como ineficaz e acusou a antiga potência colonizadora de interferir em assuntos internos. Diversos países, entre os quais a Alemanha, e organizações internacionais como a ONU e a União Africana têm apelado para que o Mali retorne à democracia. Uma década após a rebelião Tuareg e a ascensão do terrorismo jihadista no norte malinês, contudo, o analista político Bakary Sambi crê que a única chance de retorno à estabilidade seria por um processo de reconciliação nacional. Só o estabelecimento de uma democracia real pode levar à reconciliação que inclua todas as minorias do Mali, afirma o diretor regional do think tank malinês Timbuktu Institute. Do contrário, o Mali corre o risco de manter uma fachada democrática, que resolveria problemas eleitorais de curto prazo, mas sem encarar os desafios enfrentados pelo país. Saiba mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais guia fácil para escolher o melhor sofá para sua casa. Confira dicas de um profissional. Mais youtuber cria réplica de Lamborghini com papelão mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase 1000 anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque. Para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. A Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.